vocês. Então, a partir de agora, nossos encontros vão ser dessa forma aqui, correto? Queria tratar para vocês assim de duas maneiras, né? A gente já viu o capítulo número 1 na sala, né? Quando a gente trata sobre geografia para entender o mundo, e a gente vê os temas que a gente estudou durante as aulas, que são basilares na disciplina de geografia. O capítulo número 2, a gente não chegou a ver em sala, mas vocês fizeram o acompanhamento em casa com as videoaulas do Positivo e a gente fez o encaminhamento de algumas atividades. Então, a aula de hoje a gente vai fazer um resumo geral do que a gente já viu nesse primeiro momento, então. O capítulo número 1, lembra que a gente viu em sala os 5 conceitos principais que englobam dentro do espaço geográfico? Antes da gente começar, vamos começar pelo seguinte. O que é o termo espaço geográfico, né? Vamos lembrar, é o local onde ocorre a interação entre o homem e o meio ambiente. A gente só pode considerar espaço geográfico o local onde ocorre então a interação desses dois fenômenos, homem e meio ambiente. Dentro do espaço geográfico, a gente tem 5 conceitos que a gente utiliza muito no estudo de geografia e que pode dar divergência com conceitos em outras áreas, né? Então a gente vai levar em consideração o conceito que a gente ocupa dentro da disciplina de geografia. Então o primeiro deles que a gente viu, vamos lembrar, o que é uma paisagem? O que é então o significado do termo, né? Alguns autores tratam esse termo de paisagem como tudo aquilo que o olho vê, certo? Então, eu estou olhando para vocês numa sala de aula, pode ser considerado uma paisagem, né? Eu olhando um campo aberto, uma cachoeira, né, uma área natural, também é considerado uma paisagem. Eu olhando o centro de uma cidade muito movimentada, também é considerado uma paisagem. Então, qual que é a ideia do conceito? A gente tem 2 tipos, a gente tem paisagens naturais e paisagens culturais. As paisagens naturais são aquelas que têm uma maior significância de elementos naturais, né, onde o homem quase não fez ainda modificações. Já as paisagens culturais são aquelas onde tem o predomínio de elementos feitos pelo homem, como uma cidade, com prédios, casas, ruas, né, elementos construídos, então, no decorrer dos anos, pela força humana. Então, olha lá, então a gente já entendeu o que é o espaço geográfico, seria o local onde ocorre a interação entre homem e meio. A gente já entendeu o que é o conceito de paisagem, né? Vamos só lembrar também que alguns autores tratam o termo paisagem como além do que o olho vê, né? Por exemplo, sons que a gente acaba escutando no decorrer do dia, da nossa vida, também é considerado paisagem, né? Uma vez que remete, a gente não precisa necessariamente ver alguma coisa, né, para que ela seja considerada uma paisagem. Se eu fechar os olhos e imaginar que eu estou num campo com vários pássaros cantando, barulho de cachoeira, certo? Eu consigo imaginar aquilo como uma paisagem. Do mesmo jeito, se eu fechar os olhos no centro de uma cidade e observar aquela movimentação, escutar aquele movimento, né, de carros, buzinas e todo aquele barulho que um centro urbano tem como característica, a gente também consegue imaginar uma paisagem, certo? Então, paisagem é tudo aquilo que o olho vê, mas que os outros sentidos também acabam captando. Vamos falar então agora o conceito de lugar. Lugar é sempre o espaço onde a gente tem afinidade. O que seria isso? Por exemplo, a escola é considerada um lugar para vocês e para mim? Por quê? A gente tem convívio com esse lugar aqui, a gente tem certa afinidade, correto? A casa de vocês é considerado um lugar? Sim, também, por quê? É um espaço onde a gente tem conforto, se sente bem, correto? Então, o conceito de lugar está associado a espaço de vivência, a locais onde a gente frequenta cotidianamente, que a gente se sente bem, tem afinidade, se sente confortável, ok? Outro conceito bem utilizado na disciplina de geografia é o termo território. Vamos lembrar, tem sempre uma palavrinha-chave que eu tratava sempre na aula com vocês. Quando a gente fala de território, a gente tem que lembrar da palavra poder. Por quê? O território nada mais é do que uma área delimitada ou não delimitada, mas que tem alguém que exerce um certo poder sobre ela. Vamos dar exemplo então para a gente lembrar e ficar mais fácil. A escola é considerada um território? Por quê? Tem alguém que exerce poder nela, correto? A gente tem então a coordenação, que vai ser o órgão superior que vai exercer poder dentro desse território.
A cidade é considerada um território? Sim, porque a gente tem o prefeito que vai comandar, que vai colocar normas e regras, né, para o bom convívio de todos aqui dentro. Então também é considerado um território. Agora vamos pensar assim, tudo que eu falei para vocês é muito bem delimitado. A escola tem seus limites definidos, o município, né, onde o prefeito comanda, tem os seus limites definidos. Vamos imaginar agora uma área onde não tem os seus limites definidos. Por exemplo, uma área de favela, onde eu tenho um traficante que vai fazer toda a parte de poder daquele local. É considerado um território? Também é considerado, mesmo não tendo um limite certamente delimitado. Porque a ideia de território é sempre associado onde tem algo ou alguém que exerce poder. Um outro exemplo que a gente pode dar de território não delimitado, por exemplo, é uma área indígena, tá? Não é necessariamente uma área 100% delimitada, né? Mas também é considerado um território porque tem alguém, um cacique, que vai exercer certo poder sobre aquela área, beleza? Então, território já foi também. Vamos lembrar o conceito de região. Região é um local onde as características internas são mais semelhantes do que as externas. Vamos lembrar, por exemplo, a sala de aula é considerada uma região? Sim. Por exemplo, o sexto ano tem características parecidas entre vocês. Vocês têm mais ou menos a mesma idade, mais ou menos o mesmo nível de conhecimento, só que o sexto ano e o sétimo ano são regiões diferentes. Porque o sétimo ano tem características parecidas entre eles. Eles têm mais ou menos a mesma idade, que é diferente da de vocês. Eles têm mais ou menos o mesmo nível de conhecimento, que é diferente de vocês. Então, qual que é a ideia de região? Um local onde as características dentro desse espaço são semelhantes, né, a ponto de serem consideradas comuns, certo? Então, a gente estuda muito em geografia as regiões do Brasil, né, feitas pelo IBGE. Lembra as regiões? Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste? Qual que é a ideia, qual que é o critério, né, para separar essas regiões? São grupos de estados que têm características parecidas. Características parecidas em que sentido? No fator econômico, por exemplo. Então, por exemplo, as regiões do IBGE onde tem características físicas parecidas, né? Como a parte hidrográfica, né, que seriam os cursos de águas, de rios, a parte de solos, a parte de relevo, correto? Então, nada mais é do que o agrupamento de características em um grupo de estados, correto? Então, aí a gente teria como exemplo, né, as 5 regiões já citadas do território brasileiro. Então, vimos então o conceito de região. Agora a gente tem por último aqui o conceito de escala. Qual que é a ideia de escala? Vamos lembrar. Quando a gente tem um mapa e lá embaixo do mapa mostra aquele desenho que a gente conhece como escala. Qual que é a ideia daquilo? Aquilo lá é quanto aquele mapa está sendo reduzido ou aquele mapa está sendo ampliado, né, de acordo com a realidade. Então, por exemplo, a gente tem assim, vamos pensar na nossa primeira escala, sala de aula, a nossa escala menor, uma escala um pouco maior, escola, um pouco maior, bairro, um pouquinho maior ainda, município de Mandaguaçu, um pouco maior, estado do Paraná, país Brasil, América do Sul, América, correto? Então, do mesmo jeito que essa escala eu consigo ampliar o espaço onde eu estou, eu consigo também regredir esse espaço, eu consigo fazer ao contrário. Então, América do Sul, Brasil, Paraná, Mandaguaçu, o bairro onde a gente está, a escola e a sala de aula, ok? Então, vamos só fechar esse assunto, vimos escala também. Espaço geográfico seria o conceito mais amplo, onde vai englobar todos os outros conceitos, certo? E esses 5 conceitos, então, são os conceitos considerados fundamentais na disciplina de geografia, ok?